Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo número 3 da carta de Daniel, Carta ou livro, como quer que seja, Alguns falam cartas, outros falam livro, é tudo a mesma coisa, não faz diferença, Então, Daniel, capítulo 3, versículos 1 até ao 30. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: a estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Vamos repetir? A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Que diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estando em pé diante da imagem de Nabucodonosor, tinha levantado, E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse
e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Perguntou o rei, aos 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Perguntou o rei para Sadraque, Mesaque e Abednego, Quem era o Deus que livraria Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos dele, caso eles não aceitassem, não obedecessem à ordem do rei, que ao tocar da música, eles deveriam prostrar ao chão e adorar a imagem da estátua que ele tinha feito, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E interessante que o rei, nessa afirmação toda aqui, ele deu mais uma chance para eles, Como eles não fizeram da primeira vez, o rei mandou chamá-lo na presença dele, falou com eles ali, mostrou o que era para eles fazer, que eles não tinham feito, e que se eles não fizessem, seria lançado de imediato na fornalha de fogo ardente, Glória a Deus, aleluia, Jesus, Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O Nabucodonosor sentia tão poderoso, que ele não cria que tivesse Deus que livrasse das mãos dele qualquer que fosse a pessoa, E nós vimos aqui que na leitura um pouquinho atrás, esta ordem ele deu para todos os prefeitos, sátrapas, presidentes, Então vocês veem o poder que tinha esse homem na face da terra naquela época, Cerca de 630, 640 anos antes de Cristo. Esse era o grande rei da terra, Nabucodonosor, E então todo mundo que veio ali, mandou chamar todo mundo, reuniu a todos, e qualquer um que não se dobrasse, ele lançaria na fornalha de fogo ardente. Então estava incluído ali os prefeitos, os sapatras, os reis, os presidentes de outros países, seriam lançados da mesma forma, porque ele era o rei todo-poderoso da face da terra naquela época, Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vocês vejam o que é um verdadeiro servo de Deus. O que é um homem que serve a Deus com retidão de coração. Então é um homem confiante, que ele confia plenamente no Deus que ele serve, porque ele sabe que é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que neles há. É o Senhor Jeová dos exércitos,
é o Deus de Israel, é o eu sou, né? É o meu Deus, né? Este Deus é forte e tremendo, esse Deus é poderoso, né? E o homem que serve esse Deus de corpo, alma e espírito, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, ele confia plenamente nos livramentos desse Deus, né? Que é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego, ameaçados pelo rei Todo-Poderoso, patrão deles, chefe deles, né? E eles, inclusive, trabalhavam no serviço do rei, eles serviam ali na anteporta do rei, né? Porque o Daniel estava na porta, eles eram subordinados a Daniel, né? E Daniel subordinado ao rei, né? Então eles tiveram tanta convicção da ameaça que o rei fez, né, e que eles não fariam o que o rei estava pedindo, né, e que o nosso Deus livraria, porque o rei falou ali, eles responderam com ousadia, né, e o rei falou com atrevimento, né. Qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos, né? Glória a Deus, elogio. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, olha a ousadia desses três servos de Deus, desses homens de Deus, esses varões valorosíssimos, né? Olha só a ousadia deles, eles não só responderam o que o rei disse, e ainda jogou para cima do rei mais uma pergunta forte e tremenda, né? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, né? E a palavra afirma que essa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou era a estátua dele, né? Era a estátua dele que ele queria que o mundo inteiro adorasse, porque ele era o grande rei, né? Então ele queria que o mundo inteiro adorasse a sua imagem ao ouvir o som de instrumentos musicais, né? Que o rei usaria ali, tipo aquela banda de música que tem nos batalhões, que tem nas prefeituras, nos lugares, né? Então, quer dizer, ouvindo o som de música, ele mencionou os instrumentos, era para todo homem se dobrar ali onde estivesse, se curvar, né? Para poder adorar a imagem do rei Nabucodonosor, né? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não bastaria o forno aceso com a naturalidade do dia a dia, né? Mandou que aquecesse o forno 7 vezes mais, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Até algum tempo atrás, eu me perguntava para mim mesmo, né? Como é que é possível aquecer um forno, né? 7 vezes mais. Eu não sabia como é que isso era possível. Porque o fogo está aceso, o aquecimento é aquele que o fogo proporciona e pronto, né? Só que aí, com o passar do tempo, Deus vai nos revelando as coisas, né? O Espírito Santo do Senhor, ele vai nos revelando, né? Então, de modo que o que eu descobri, o que eu entendi, né? É só você aumentar o poder de fogo 7 vezes, né? Se você aquece o seu fogão de lenha apenas com 3 paus, né? Você vai colocar 21, né? Você vai colocar 21 pau da mesma espessura naquele fogo, você vai multiplicar 7 vezes o poder de fogo. E foi isso que o rei mandou fazer para lançá-los na fornalha de fogo ardente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o que se costumava aquecer, né?
e ordenou aos homens mais fortes, né, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente, né? Eu creio que o furor que o rei estava, ele falou, vou ordenar logo os homens mais fortes, os homens mais brutos, mais valentes, mais valorosos, mais violentos, né? Para esses três não ter chance, para chegar e pegá-los, amordaçá-los e lançá-los na fornalha de fogo ardente, né? Então o rei mandou os três homens mais poderosos, aquele mais forte que ele tinha no exército dele, para pegar os três jovens, né, dessa forma. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, amarrasse eles ali completamente atados, né? Atados de pés, mãos, que nada pudesse se mover, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus. Ou seja, não tirou nada da vestimenta que os homens tinham, juntou com tudo ali, atou na corda ali para lançar na fornalha de fogo ardente do jeito que eles estavam, né? Por quê? A palavra do rei apertava, ou seja, faça agora e faça logo, e é já, eu quero ver isso aí, né? Quer dizer, ele não deu chance para eles sequer pedir um copo d'água, né? Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? A palavra afirma que esses três homens se apossaram deles para lançá-los, né? Eu creio que pega um na cabeça, pega outro nos pés e entra outro no meio, né? Tudo de mãos para cima para chegar e lançar, chegar e jogar, né? E pinchar, digamos assim, né? Chega, levanta e pincha, né? Quer dizer, a palavra fala que o fogo estava tão quente que os homens precisavam de uma distância para poder chegar e jogar e cair lá dentro. E a distância que eles fizeram para fazer isso, o calor do fogo matou eles na hora, matou os três homens que lançaram na hora. Então, se o calor do fogo matou três homens aparentemente igual aos outros, só de chegar naquela distância para poder lançá-los, né, eles caíram para trás já mortos por causa da temperatura. Imagina os que foram lançados lá dentro, né? O poder que esse fogo teria para destruir esses três homens, né? Poderia, se não fosse o verdadeiro Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego servia, o qual eu também sirvo. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Por que o rei assustou e levantou, né? E foi na beira da fornalha? Porque os homens dele, ao lançá-los Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, já caiu para trás de costa mortos. Ele se assustou com aquilo, ficou apavorado com o acontecimento. Levantou e foi depressa na beira da fornalha. Quer dizer, se os meus três aqui caiu dessa forma e morreu, os outros devem ter virado pó lá embaixo, virou nada, né? E ele levantou e foi depressa na beira da fornalha para poder ver aquilo que estava acontecendo, né? E a palavra, e ele ficou tão assustado e disse para o chefe dele. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse Nabucodonosor, né? Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo. Oh, glória! Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há
Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, né? Nabucodonosor, ao se aproximar na distância que eu creio que ele deve ter guardado uma distância mínima que ele conseguia ver, né? Ou ele tinha uma frente ampla ali de janela que ele pudesse contemplar ali, talvez, não sei, né? Eu sei que ele bateu os olhos e viu, contemplou com os próprios olhos e viu, né? Ao invés de 3 homens lançados dentro da fornalha, né? Além de estar soltos, né? E tinha um quarto junto com ele, ele estava em pé passeando dentro do fogo, e tinha um quarto homem junto com eles. E ele diz, o aspecto, né, é semelhante ao Filho dos Deuses, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo, do forno de fogo ardente. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então vocês vejam, irmãos, o que é o poder, né? O que é o poder do verdadeiro Deus, né? O nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? O rei, né, queria fazer os servos dele, né, queria fazer o mundo inteiro curvar diante da sua imagem de escultura, a própria imagem dele, né? O rei queria fazer com que o povo curvasse diante da sua imagem de escultura, que era a sua própria imagem e semelhança que ele tinha feito, uma estátua de ouro, né, para que o mundo inteiro se curvasse e adorassem o rei Nabucodonosor através dessa estátua, né? Então, de modo que os 3 homens ali no reino, quando o rei assinou o decreto que era para todo homem que se ouvisse o som de música, né, daqueles instrumentos que ele enumerou ali, era para se curvar, né, e adorar a imagem dele, né? E é claro que já na inauguração dessa estátua, que ele convidou o mundo inteiro para poder estar ali, e o convite dele era uma convocação, não tinha quem não obedecia, porque ele era rei poderoso, né? Ele tinha como fazer com que esse povo fosse punido, todos se curvavam e obedeciam ao Nabucodonosor, né? E ali no meio daquele povo todo, esses 3 homens não se curvaram, não se dobraram, não se ajoelharam, não adoraram a imagem do rei da forma que ele queria, como se ele fosse um verdadeiro santo que as pessoas teriam que dobrar, como se ele fosse Deus, digamos assim, né? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele só se curva e só se dobra o joelho estando na casa de Deus, adorando a Deus, né? Ou então em qualquer outro lugar, desde que ele esteja fazendo uma oração dirigida ao verdadeiro Deus. Ele se dobra o joelho em qualquer lugar, no sítio, na chácara, na fazenda, no mato, dentro de casa, no monte, onde quer que esteja, ele vai orar a Deus, vai falar com Deus em oração, nós dobramos os joelhos, né? E às vezes colocamos até a boca no pó, né? Ou então na casa de Deus, que é a casa de oração, que é a igreja, né? Que é a nossa igreja que nós frequentamos, né? E daí esses 3 homens não obedeceram, estavam ali, eram empregados, eram funcionários, precisava, tinha que estar, era obrigado a estar ali, mas não obedeceu o mandado do rei de dobrar o joelho e se curvar diante da estátua, adorando a estátua, né? E uma vez denunciados que não fizeram, o rei enfurecido chamou eles, né? E foi inclusive avisar, tinha ali os judeus que não se dobraram, não obedeceu às ordens, não fazia caso da palavra dele, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei mandou chamá-los, né, na frente dele e disse para eles, né? Se
vocês não fizerem, se vocês não se curvarem diante da minha imagem, ao som da música e não adorar a imagem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, né? Quer dizer, eles não deram chance de ter uma segunda vez, né, para que o rei pudesse de novo ficar sabendo e mandar chamar. Ele já falou na hora que eles não se curvariam diante da imagem da escultura do rei, né? Ele já falou na hora que eles não se curvariam, né? O rei enfurecido disse: quero ver se vocês vão conseguir escapar da minha mão, lançarei vocês na fornalha de fogo ardente. Quero ver qual é. E o rei foi mais longe ainda, foi mais atrevido, né? Eu quero ver qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. Né? Eles responderam e diz: não necessitamos te responder sobre este negócio. O Deus que nós servimos é que nos livrará das tuas mãos, ó rei. Né? Foram ousados, né? Foi exatamente da forma que um servo de Deus precisa ser, tem que ser e deve ser, né? E o rei já mandou na hora fazer isto, né? E pegou os homens mais fortes do exército ali, ataram eles do jeito que estavam, né? De capa, chapéu, de bota e tudo, e ataram com corda, eu creio, aquele amarre rodilhado que pega nos pés, batendo na cabeça, bem travado, vira uma múmia, né? E para lançar no fogo, na fornalha de fogo ardente. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Só que os homens mais fortes da guarda do rei, do exército do rei, que pegou eles nos braços ali para poder levantar e lançá-los, né? A distância, eu creio que eles guardou uma distância ali mínima, provavelmente de 2, 3 metros, não sei, né? Por causa do calor do fogo. Só que eles tinham que chegar e lançar dentro da fornalha, não podia cair para fora. Com isto, a aproximação que eles tiveram do fogo para lançar dentro, o calor do fogo foi suficiente para matá-los e jogá-los de costas para trás e caírem mortos. O rei, sentado ali na beira, viu, assustou e levantou para ver. Os 3 já estavam soltos, andando no meio, dentro da fornalha de fogo ardente, passeando. Só que, para surpresa do rei, não tinha 3, tinha 4, né? O Senhor Jeová dos exércitos estava com eles ali, né? Quando eles foram lançados, o Senhor já estava lá dentro da fornalha, esperando eles caírem lá embaixo, né? Já estava esperando eles caírem dentro da fornalha, matados, né? Para que ele pudesse, né? Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Os servos angustiados, né, mas crendo, né, piamente que o Deus Todo-Poderoso, né, o Deus que eles serviam, o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus, os livrariam, e assim aconteceu. Como disse o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Então daí eles creram exatamente dessa forma, né? Foram lançados, né? E a palavra fala que o fogo, não só o Senhor Jesus estava lá, né? Esperando eles caírem embaixo para poder desatá-los e passear com eles, e nada. A palavra fala que nada neles foi queimado, nem bota, nem calção, nem capa, nem chapéu, e pior ainda para aqueles que duvidam, né? Nem os cabelos da cabeça, nem do corpo ali, as partes expostas, nem os cabelos foram sequer sapecados. Nem o cheiro de fogo ele tinha na roupa deles, né? Esse é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jeová dos exércitos, é o meu Deus, é o Todo-Poderoso, né? Então, de modo que a gente fica maravilhado com o poder do nosso Deus, né? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo... Aí o rei diz, falou Nabucodonosor e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então o rei se prostrou
a Sadraque. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então vocês vejam, irmãos, que esse feito, esse acontecimento, por causa desses 3 homens, né? O rei fez um decreto que todo o país, né, deveriam, a partir daquele momento, adorar e servir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele que não servissem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aquele que não adorasse o verdadeiro Deus, né, seria lançado na fornalha de fogo ardente e as suas casas seriam feitas um monturo. Então vocês vejam o que é o poder de Deus, né? Deus, de uma forma extraordinária, quebrou Nabucodonosor pelo meio. Já foi o segundo grande acontecimento. O primeiro foi quando Daniel, no capítulo 2, né, decifrou ali, através das divinas revelações, decifrou para o rei, porque para Daniel foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus que deu a revelação a Daniel, porque oraram, clamaram e o nosso Deus respondeu, né? E depois a segunda quebrada foi essa daí que o rei não esperava, que realmente aconteceu de forma extraordinária, né? Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nas referências sobre esta palavra extraordinária que acabamos de meditar com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?